Olá, meu nome é Matheus Viana e hoje nós vamos tratar um pouco sobre classificação fiscal de mercadorias. Eu sou advogado em São Paulo, sou mestre em direito tributário pela USP e gosto bastante de temas ligados a tributos indiretos e, como a gente vai ver, dentre eles a classificação fiscal, embora muitas vezes negligenciada, acaba sendo tida como uma área que as pessoas não precisam estudar, ela acaba impactando de forma significativa em como nós conduzimos nossos trabalhos. E especialmente dentro da área contábil, controladoria das empresas, ela acaba assumindo um papel muito relevante porque ela acaba determinando tanto as alíquotas de imposto de importação, IPI, de outros tributos que também usam uma base de classificação fiscal para determinar certos regimes, como no caso do ICMS, de PIS e COFINS, e surgem muitas dúvidas. Infelizmente, temos muitos autos de infração sobre esse tema, então, daí a sua relevância. Hoje, o objetivo é passar um apanhado das regras. Nós vamos trabalhar um exemplo no final também, para ilustrar como isso, de fato, deve ser feito. O que eu espero, ao final dessa apresentação, é que a gente consiga diferenciar alguns mitos do que é a realidade e também aplicar corretamente essas regras de classificação fiscal. Certo? Então, dito isso, vamos começar aqui a trabalhar nossa apresentação e essa mini aula. Pois bem, o primeiro ponto que a gente precisa entender é quais são os objetivos de uma classificação fiscal. Né? Como a gente sabe, existe um sem número de produtos e seria muito complicado se, por exemplo, imagina no caso do desembarque aduaneiro, da importação, se a autoridade fiscal devesse fiscalizar todos os contêineres e olhar produto a produto e entender se esses produtos foram corretamente descritos e tributados. Isso seria praticamente impossível. Tá? Então, qual que é o objetivo principal? É descrever e apontar os produtos de forma numérica, de forma que a gente consiga, qualquer pessoa que seja o destinatário daquele produto ou da norma que a gente pretende aplicar, consiga identificar automaticamente quais produtos são aqueles. Tá? A Receita Federal também usa classificação fiscal para produzir estatística. Tá? Então, é assim que ela sabe, por exemplo, quais são os preços médios dos produtos na importação, é assim que ela sabe quais são os principais países, parceiros comerciais nossos em cada produto, em cada setor, também é com base em classificação fiscal das mercadorias que chegam ao Brasil, e por aí vai. Tá? Então, basicamente, entendam que aqui a ideia é conseguir identificar automaticamente os produtos e permitir que seja elaborada estatística. Tá? Então, como uma consequência natural, a gente também tem um impacto na determinação das alíquotas de IPI, imposto de importação e por aí vai. Tá? Ela também é um instrumento dos mais relevantes na aplicação da seletividade, que em direito tributário significa, em linhas gerais, tributar mais, né, com alíquotas mais altas, produtos que são tidos como nocivos, não essenciais e afins, e menos produtos que sejam tidos como essenciais. Então, pensem, por exemplo, na contraposição entre produtos de cesta básica, que compõem a cesta básica, e produtos de luxo, como, por exemplo, joias, lanchas e afins. Você tem uma distinção desses produtos e existe uma política fiscal já bastante antiga no Estado brasileiro que determina que esses produtos serão tributados de forma diferente, né, que não tem a mesma alíquota aplicada a todos esses produtos, e sim de forma distinta. Tá? Também serve a classificação fiscal à promoção da harmonização internacional. Tá? O próprio sistema de classificação fiscal que nós adotamos no Brasil é baseado em um sistema internacional que é chamado Sistema Harmonizado. Tá? Então, esse sistema de classificação que nós utilizamos no Brasil
também é utilizado na maior parte dos países ocidentais, ou pelo menos, mesmo que orientais, aqueles que façam parte dos acordos da OMC. Tá? Então, por exemplo, a tarifa externa comum, que é a tabela do sistema harmonizado aplicável ao Mercosul, é a TEC. Então, gravem esse nome, que eu vou falar bastante dele durante a apresentação. Ela é inteira baseada no sistema harmonizado também. Então, ele já possui esse caráter de harmonização per se. Basicamente, todas as tabelas de classificação fiscal dos países membros da OMC são baseadas nesse mesmo sistema. O que quer dizer que, com pequenas alterações, com pequenas mudanças que vão de país a país, como vamos tratar ainda mais para frente, todos os produtos que nós classificamos aqui possuem a mesma raiz em todas as tabelas de classificação fiscal praticamente do mundo todo, o que permite uma agilidade de negociações internacionais bem maior do que caso nós não tivéssemos um sistema de classificação harmonizado. Então, isso permite que nós tomemos decisões de forma mais ágil, de forma mais prática. Tá? E é claro que no Brasil, até por conta da existência de tabelas específicas, então a TEC para fins de imposto de importação e a TIP para fins de IPI, elas são irmãs siamesas, elas são a mesma tabela, tá? Exatamente os mesmos itens, com os mesmos números, as mesmas posições, subposições, só aplicadas a dois tributos distintos. Então, o que muda entre a TEC e a TIP não é a tabela em si, é somente a alíquota aplicável a cada caso. Certo? Então, passados os objetivos, compete fazer um pequeno apanhado histórico legislativo. O sistema harmonizado ele foi criado em 83, no âmbito da Organização Mundial das Aduanas, a OMA, que é uma entidade pouco conhecida da maior parte dos praticantes aqui no Brasil, mas que ela tem uma relevância internacional porque ela é um foro de discussão, basicamente, de autoridades fiscais. Então, é ali que eles discutem, por exemplo, melhores práticas de compliance, técnicas de fiscalização e também de classificação fiscal de mercadorias, já que isso assume essa relevância tão grande em todos os sistemas, para fins de aplicação de alíquota. Tá? O sistema harmonizado ele parte da premissa de que os produtos serão classificados pelo menos com o uso de um código numérico composto de 6 dígitos. Tá? Então, fazendo um paralelo com as aulas de biologia que a gente teve no ensino médio, é como se a seção que é representada na tabela, ela fosse o filo, tá? Então, ela fosse um grupo maior no qual se enquadram todos os demais subgrupos, que vão ser as posições e subposições, tá? Os 2 primeiros dígitos de cada código desses de 6 dígitos é chamado de capítulo, porque ele demarca exatamente qual capítulo da TEC aquelas posições e subposições serão encontradas. Tá? Os próximos, quando você junta os 2 primeiros dígitos com os próximos 2 primeiros dígitos, ou seja, o código composto de 4 números, nós estamos falando de uma posição. E tudo que vier depois disso é chamado de subposição. Então, quando eu olho para os 4 primeiros dígitos, tem a posição. Quando eu olho um código com 6 dígitos, tem uma subposição. E quando eu tenho 8, também tem uma subposição. Por que isso? Porque, como o sistema harmonizado é baseado em 6 dígitos, ele prevê que para que eu chegue numa posição, eu tenha pelo menos 6 dígitos aplicáveis. No Brasil e na América do Sul, então estou falando aqui em especial Mercosul, nós usamos códigos de 8 dígitos. Então, nossas subposições têm 8 dígitos. Mas existem países que têm 10, 12 dígitos. O que é importante é que os 6 primeiros dígitos serão os mesmos para todos os produtos. E tudo que vier depois desses 6 primeiros dígitos são detalhamentos do mesmo item dentro daquela posição. Por isso mesmo que são subposições. E os países, né, eles podem livremente determinar um grau de especificação maior, caso assim desejam. Tá? No Brasil, por força do acordo Mercosul, nós temos a aplicação do que nós chamamos do código NCM,
que ele é um código de acordo com a nomenclatura comum do Mercosul, tá? Que foi estabelecido pelo decreto 1343 de 94. Tá? Por força do acordo Mercosul, em todo o Mercosul, a tabela é a mesma, então nós temos as mesmas subposições no âmbito do Mercosul, o que facilita bastante a nossa troca com os nossos vizinhos mais próximos. E é importante entender que, embora a TEC ela seja aplicável para fins de imposto de importação, que era a preocupação principal do Mercosul, por ser de aplicação compulsória, ela também vai ser a mesma tabela aplicada para a TIP, ou seja, para fins de IPI, como eu estava dizendo anteriormente. Então, só ressaltando mais uma vez essa similaridade entre as duas tabelas. Passando já para a parte das regras, nós temos algumas regrinhas que têm que ser aplicadas de forma sequencial e que, como vocês vão perceber, é impossível que uma mercadoria, no fim da classificação, da atividade de classificação, ela de fato tenha duas classificações possíveis, tá? Porque existem várias regras que vão determinar o que acontece quando há um empate entre as regras, são regras de tie-break. Mas vamos ver isso um pouco mais para frente. A primeira regra que nós temos que ter em mente é que o nome dos títulos, das seções, dos capítulos e dos subcapítulos, eles têm valor indicativo. Ou seja, eu não faço classificação fiscal com base no nome do título, da seção, do subcapítulo. O que vai determinar de fato se uma mercadoria se enquadra ou não numa subposição são os textos das posições. Então, eu preciso olhar para o texto da posição completa e entender se, de acordo com aquele texto, a mercadoria que eu pretendo classificar está enquadrada ou não naquela subposição. Tá? E como meio de auxílio, a própria regra número 1, ela diz que eu preciso usar as notas de seção e de capítulo, que para quem já teve curiosidade de abrir a TEC ou a TIP, você encontra logo no início das seções e dos capítulos, eu preciso usar essas orientações para que eu possa navegar pela própria tabela. Tá? Então, geralmente essas notas elas vão conter coisas do tipo mensagens da seguinte ordem: se você estiver classificando a mercadoria X, estiver procurando ela nessa subposição, saiba que você não tem que procurar aqui, você tem que procurar na seção Y. Então, ela vai te fazer uma remissão para outros lugares dentro da tabela. Tá? Então, é super importante observar essas notas de seção e de capítulo, o que muitas vezes passa batido pelos aplicadores da norma. A regra número 2 é uma das regras mais importantes dentro do sistema harmonizado, que é a que trata dos artigos incompletos e misturas de materiais. Tá? Ela compõe-se de duas regras, 2A e 2B. A 2A, ela fala dos artigos de matérias completas, de artigos incompletos ou inacabados. Tá? O que ela prevê? Ela diz o seguinte, que olha, desde que você consiga, olhando para esse artigo, determinar o que ele é, mesmo que ele esteja incompleto ou inacabado, você vai classificar esse artigo incompleto ou inacabado como se completo ou acabado fosse. Então, o exemplo que eu gosto de dar, para ilustrar esse ponto, seria, por exemplo, de um computador que foi importado, é um notebook, algo do gênero, sem o teclado. Você olhando para o computador, você sabe que ele é um computador. Embora você não consiga usar ele perfeitamente, porque está incompleto, ou seja, está faltando o teclado, você ainda assim consegue determinar que aquilo é um computador. Porque as características essenciais de um computador já estão ali. Então, esse é um caso de artigo incompleto ou inacabado, de acordo com a regra 2A. A regra 2B, ela se refere a matérias. Então, pense aqui que nós estamos tratando de elemento químico, uma matéria específica, como, por exemplo, um composto de ouro, um composto de metais, um composto de matérias quaisquer. Tá?
Nesse caso, a regra 2B também determina o seguinte, que eu vou classificar essa matéria dentro da subposição da própria matéria, sempre que ela estiver apresentada em estado puro, então, imagine, por exemplo, ouro puro, ou se ela estiver associada a outras matérias, então, por exemplo, um composto de ouro, tá? Isso acontece, como regra, em quase todos os casos de matéria. É muito mais comum que se importe uma matéria, ou se trabalhe uma matéria composta, tá? Um composto de vários elementos na mesma matéria, do que uma matéria pura. E essa regra, ela fala o seguinte, olha, quando você tem uma situação de uma matéria composta, você vai ser direcionado para a regra 3, que é a nossa próxima regra. A regra 3, ela traz uma regra, a nossa primeira regra de tie-break. Tá? Então, significa o seguinte, olha, eu vou ter uma situação onde eu tenho dúvida quanto à classificação, e agora eu preciso determinar para qual caminho eu vou. Né? Então eu tenho um composto de ouro com prata. Eu vou para o lado da prata ou eu vou para o lado do ouro, caso não haja uma posição específica para aquele produto em particular. Tá? A primeira regra, né, que é a regra 3A, ela fala justamente o que eu acabei de dizer, que é a posição mais específica prevalece sobre a mais genérica. Então, se eu tenho uma subposição que descreve exatamente o que é aquele material, ou aquele artigo incompleto, mesmo que ele seja composto de outras coisas também, pela sua especificidade, eu vou trabalhar dentro da regra daquela subposição que já existe e que é mais específica. Tá? Contudo, se aquele produto, se aquele item possui vários elementos e todos eles possuem uma certa relevância, tá? De forma que você não consegue determinar qual que é o elemento central, qual que é o elemento completamente preponderante dentro daquele item que eu pretendo classificar, eu preciso tratar todos esses elementos como igualmente específicos, de uma forma que eu acabo não conseguindo aplicar a 3A. Então, a regra 3A só vai ser aplicada quando eu tenho, de fato, uma subposição muito específica destinada àquele item composto em particular. Se isso não acontecer, eu vou ter que pular para a regra 3B. Tá? E a regra 3B diz justamente o seguinte, que seja uma mistura de matérias, seja, por exemplo, um sortido, que é o caso dos kits, por exemplo, e quando eu não consigo aplicar a regra 3A, eu vou buscar aquela matéria ou artigo componente daquele kit que é mais essencial. Tá? Então, o que de fato é aquilo que determina aquele kit, aquele produto ser o produto? Então, ele é um kit do quê? Ele é um composto de matérias de quê? E eu vou ter que buscar, dentro daquelas subposições, qual que é o artigo, o composto, né? Qual que é o item mais específico dentre aqueles possíveis que você já identificou de acordo com a aplicação das regras 2 ou 3A. Tá? Mas é claro que mesmo assim você pode ter dúvida, você pode chegar a um ponto de dizer, olha, e se eu consigo identificar essas várias subposições possíveis e mesmo assim eu não consigo determinar qual que é o preponderante. Tá? Ainda assim, existe a regra 3C, que vai me trazer mais uma regra de desempate, mais uma regra de tie-break. E nesse caso ela fala o seguinte, olha, quando não é possível, tá? E aí, veja, é quando não é possível, não é quando eu tenho só uma insegurança, é quando não é possível. Quando não é possível, de fato, determinar qual que é o artigo preponderante, qual que é a posição mais específica, de acordo com as regras anteriores, o que você vai fazer? Você vai classificar naquela subposição que vem por último, dentre as possíveis, na ordem numérica na tabela.
Então, a regra 3C, ela basicamente diz que, havendo empate entre várias subposições possíveis, dentro de uma análise de especificidade, como a gente falou anteriormente, no fim do dia, prevalecendo esta dúvida, eu devo classificar dentro da última subposição possível entre aquelas elegidas anteriormente no trabalho de classificação. Tá certo? Então, vejam, para as mercadorias que já constam no sistema harmonizado, a partir da aplicação das regras 1, 2 e 3, é esperado que uma pessoa já consiga realizar uma classificação fiscal, seja porque encontrou uma posição específica, seja porque, ao fim e a cabo, chegou até a uma subposição que é a última entre as elegíveis. Mas é claro que ainda é possível que existam novos produtos, né? Novas mercadorias. E aí é uma situação inédita, porque daí é um caso onde eu não tenho previsão no sistema harmonizado, né? Quando isso acontecer, o que me diz a regra de classificação número 4 é que eu tenho que buscar qual que é a posição mais específica entre artigos semelhantes. Então, eu vou ter que buscar, fazer um trabalho de comparação entre várias subposições, que possam ser aplicadas àquele item, e após esse trabalho, eu vou olhar, olha, dentre essas classificações possíveis de itens semelhantes, qual é a que corresponde melhor a este artigo? E se eu mesmo assim tiver dúvida, vou aplicar a regra 3C, e dentre as semelhantes, eu vou classificar na última subposição possível. Tá? A regra 5, ela traz regras específicas, normas específicas para a classificação de estojos e embalagens. Ela pode parecer uma regra um pouco boba ou de menor aplicação, mas de fato não é. Porque existem vários produtos cuja embalagem, cujo estojo, na verdade, é tão importante quanto o produto, porque ele é suscetível, esse estojo, essa embalagem, de utilização repetida, mesmo que não contenha aquele item original. Então, é uma situação onde, de fato, eu não consigo distinguir, ou tenho uma dúvida no primeiro momento, sobre se eu estou importando o produto que está dentro daquela embalagem, daquela caixinha, por assim dizer, daquele estojo, ou se eu estou importando o próprio estojo. Tá? E essa é uma situação perfeitamente possível. Nesse caso, o que dizem as regras 5A e 5B? Tá? A regra 5A diz o seguinte, que se ela for produzida, essa embalagem, esse estojo, e até aqui alguns exemplos, para aparelhos fotográficos, instrumentos musicais, armas, instrumentos de desenho, que são coisas que normalmente tem mesmo um estojo bastante particular, né, uma coisa desenhada exclusivamente para aquele item. Quando ele venha a ser comercializado esse estojo, então pensa numa caixa com uma arma dentro. Se ele foi fabricado especificamente para aquela arma, tá? Então ele serve para aquele item, ainda que ele tenha capacidade de ser utilizado repetidamente, colocando outra coisa dentro, tá? Se ele foi feito para aquele item em particular, ele deve ser classificado na mesma posição do item que está dentro do estojo. Então, um estojo com uma arma não vai ser classificado como estojo, e sim como uma arma. Tá? E o valor do estojo vai estar junto na mesma importação, né? Vai compor o mesmo valor aduaneiro, por exemplo, daquela arma que está contida no estojo. Tá certo? Agora, ela traz uma ressalva, que essa regra não se aplica, ela não diz respeito aos receptáculos que confiram ao conjunto sua característica essencial. Então, se eu tenho, por exemplo, uma situação onde eu tenho um kit de pintura, por exemplo, que eu tenho diversos itens ali dentro,
e que, na verdade, o que é interessante nesse kit é o próprio estojo, tá? Porque ele permite a organização repetida, inclusive com outros itens que não aqueles, daquele estojo, de uma forma organizada. Então, o interesse, no fim do dia, acaba sendo pelo estojo e não pelos pincéis que estão dentro do estojo, por exemplo. Na verdade, eu estou importando estojo. Tá? Então, é isso que essa exceção final da regra 5A nos diz. Tá certo? A regra 5B, por outro lado, ela traz o seguinte, que, olha, as embalagens, se elas tiverem aquelas características padrão de uma embalagem para aquele produto em si, elas não devem despertar dúvidas quanto à classificação fiscal, porque significa só que ela é uma embalagem normal para aquele item em particular. Então, são aquelas embalagens normalmente utilizadas para o acondicionamento desses itens. Nesse caso, eu sempre vou classificar o produto e não a embalagem, tá certo? A não ser que eu tenha uma capacidade desta embalagem, ainda que padronizada, de ser utilizada repetidamente e ela me confira, de alguma forma, aquelas características da exceção da regra 5A. Ou seja, apesar dela ser uma embalagem, entre aspas, padrão, é ela que confere as características essenciais para aquele conjunto de itens que é formado por embalagem e produto. Tá? Então, vejam que a classificação fiscal de embalagens e estojos, ela pode trazer problemas e merece atenção. Nesses casos, vejam que a característica essencial na hora da classificação fiscal é justamente determinar se o que é mais importante, o que é essencial naquele composto de embalagem, estojo, produto, se é o produto ou se é a embalagem e o estojo. E essa pergunta tem que ser respondida de forma franca, porque a diferença no momento da classificação fiscal tende a ser bastante relevante. A regra 6, ela é uma reafirmação das regras que a gente já delineou anteriormente, na medida em que ela diz que, quando eu tenho dúvidas de classificação fiscal, dentre várias subposições dentro de uma mesma posição, por exemplo, ou eu tenho dúvida entre posições dentro de uma mesma seção, por exemplo, eu vou aplicar a mesma regra de tie-break que eu apliquei anteriormente. Ou seja, persistindo essa dúvida, eu preciso classificar aquele item de acordo com aquela regra, aquele número, que seria o último número entre os possíveis, que são igualmente específicos daquela classificação fiscal. E com isso, eu consigo estabelecer a aplicação da regra da especificidade como uma regra primária de classificação fiscal. Vai ser sempre a classificação mais específica, a eleita por nós, e quando elas forem igualmente específicas, prevalece a que vier por último dentro do código numérico. Tá certo? Outro ponto importante, que muitas vezes é negligenciado, são as regras complementares. Tá? Existem regras complementares tanto a TEC quanto a TIP. E é importante que a gente olhe para essas regras. Tá? Muitas vezes a gente se perde na classificação fiscal, a gente fica tão fixado na obtenção do código numérico que é possível que a gente esqueça de observar, por exemplo, as notas de seção, as notas de capítulo. Tá? Então, essas regras complementares vão justamente trazer condições para que a gente consiga fazer uma melhor classificação. Então, por exemplo, a RGC1 do Sistema Harmonizado diz, por exemplo, que as regras de interpretação se aplicarão mutatis mutandis para determinar dentro de cada posição ou subposição o item aplicável, por exemplo, por ser o item mais específico dentro de um kit, por exemplo, e dentro deste último, o subitem correspondente.
entendendo-se que apenas são comparáveis desdobramentos regionais do mesmo nível. E aqui, regional, eu estou falando de itens e subitens. Tá? Então, é importante que a gente aplique essas regras consistentemente, da especificidade, da classificação. Quando eu tiver, de fato, uma dúvida razoável, pela última classificação fiscal possível. Tá? A mesma coisa é RGC2, que também fala de embalagens. Tá? E, nesse caso, até uma regra bem específica, que é aplicada, por exemplo, quando existe uma embalagem ou um estojo, alguma coisa desse tipo, que venha via um regime especial de admissão temporária ou expulsão temporária. Que, nesse caso, por exemplo, ainda que aquela embalagem tenha utilização repetida, então pensa, por exemplo, em um item que é uma embalagem de acondicionamento padrão para peças de avião, por exemplo, que vão ser mandadas para o Brasil ou mandadas para o exterior para que seja efetuado um conserto, né, um aperfeiçoamento. Nesse caso, embora eu possa usar essa mesma embalagem diversas vezes, então eu poderia dizer que ela é tão essencial quanto o produto no fim do dia, eu vou trabalhar sempre a aplicação dentro do item, tá? Então eu vou buscar sempre a verdade do que é aquele item, tá bom? Caso isso não aconteça, eu vou olhar para o regime próprio de classificação das embalagens. Tá? Então, se eu estiver trabalhando importação de embalagem dentro de um regime de admissão temporária, por exemplo, e eu estou importando temporariamente a própria embalagem, não há questionamento quanto à classificação fiscal. Eu vou classificar aquela importação como importação da própria embalagem. Tá? Então, é basicamente isso que a RGC 2 vai me dizer. Na TIP, ela traz uma regra específica para a classificação de ex-tarifário, reafirmando as mesmas regras. Então, dizendo o seguinte, olha, se eu também tiver uma questão de confusão, se eu aplico um ex ou um segundo ex, e os dois são igualmente aplicáveis, tá? Então, os dois descrevem perfeitamente o produto que eu tenho, e eu fiquei na dúvida mesmo assim, então, eu preciso usar, por exemplo, a regra de tie-break que determina que eu aplique a classificação mais tardia, a que vem depois dentro da tabela, tá? E a mesma coisa, naturalmente, se aplica a nossa regra-mãe, que é especificidade. O X mais específico vai prevalecer sobre os X mais genéricos. Então, agora, só para vocês verem como é que isso funciona na prática, vamos trabalhar um exemplo, tá? Eu escolhi aqui um exemplo da seção 4, que são os produtos das indústrias alimentares, bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres, tabacos e sucedâneos manufaturados. Como vocês podem ver, dentro da seção 4, eu tenho os capítulos que vão de 16 a 24, que compreendem tanto desde açúcar de confeitaria, açúcar de confeitaria, até tabaco e manufaturados, passando pelas bebidas. Então, eu tenho uma gama de produtos grande ali dentro, e, por enquanto, eu não sei ainda qual que é a minha subposição. Tá? Se eu for olhar o capítulo 22, por exemplo, vocês vão perceber que aqui em cima eu tenho aqui notas de capítulo, já dizendo, por exemplo, que algumas coisas não entram. Então, por exemplo, água é uma bebida? É uma bebida. Agora, a nota 1B já vem aqui e traz o seguinte, olha, se você estiver importando ou vendendo água do mar não entra aqui nesse capítulo. Ele te joga lá para o capítulo 25, mais especificamente para a posição 2501. Tá certo? A mesma coisa com água destilada, que também vai para a posição 2853. E por aí vai. Então, ele te dá aqui algumas regras que podem te ajudar na classificação de certos produtos. Aqui embaixo, como vocês podem ver na própria tabela, por exemplo, cervejas de malte. Eu já tenho uma subposição específica para cervejas de malte, 2203-0000. Agora, quando eu vou para 2208, que traz aqui uma série de bebidas diferentes, eu já não consigo ter uma subposição tão imediata. Então, veja só. A posição 2208 compreende o álcool etílico não desnaturado,
com um teor alcoólico em volume inferior a 30% de volume, aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas. E aqui dentro eu tenho aguardentes de vinho de bagaço de uvas, 2208-2000, e eu tenho, por exemplo, os uísques. Por que eu peguei esse exemplo dos uísques em particular? Porque permite que a gente veja a aplicação da seletividade na prática. Então veja, por exemplo, 2208-30 são os uísques. Olha só, 2208-30-10 são os uísques com um teor alcoólico em volume superior a 50%, em recipientes de capacidade superior ou igual a 50 litros. Então, eu estou falando aqui de uma importação ou de uma venda de um grande tonel de uísque. Eu não estou falando de uma garrafa, tá? É tudo uísque, é o mesmo uísque, mas eu tenho uma subposição diferente, por exemplo, que é 2208-30-20, para o uísque que se apresenta em embalagens de capacidade inferior ou igual a 2 litros. E veja que nesse caso, tá, eu tenho alíquotas diferentes quando eu tenho o volume igual a 50 litros, ou superior a 50 litros, que está aqui 12%, ou quando eu tenho uma embalagem menor, está aqui 20%. E por que isso? Porque se entende que, neste caso, se está tentando desenvolver a indústria regional. O produto que chega a granel, então um tonel de uísque, ainda precisa ser embalado no Brasil, ainda precisa ser distribuído em vários recipientes. Então, isso aqui, esse item em específico, ele é tido quase como se fosse um insumo. Ele deixa de ser um material de uso e consumo, pelo menos a priori. Então, como ele ainda demanda manipulação no Brasil, ele demanda ainda uma atividade industrial de acondicionamento, recondicionamento, embalagem, eventualmente até uma transformação, alguma coisa que possa modificar as características essenciais do produto, então eu reduzo essa alíquota justamente para favorecer que a importação seja realizada, nesse caso, da TEC, que a importação seja realizada do produto que será ainda insumo e que vai propiciar ainda uma manipulação no Brasil, gerando emprego e renda, por exemplo. Então, eu consigo diferenciar, inclusive, quanto a objetivos fiscais, as subposições, os itens, dentro da própria TEC. Tá certo? Então, esse é um bom exemplo para mostrar como essas características essenciais do produto, elas são essenciais, inclusive, sob uma ótica de política fiscal. Tá? E aí, caminhando já para o final, quais são as dúvidas mais comuns nesse tema? Tá? A primeira e a mais básica é, se eu tenho dúvida, então eu tenho várias subposições igualmente possíveis, né, então passíveis de aplicação, eu posso escolher aquela subposição que tem a alíquota menor? A resposta é negativa, justamente por conta das regras que a gente já viu anteriormente, que determinam que quando eu tenho uma situação de igual especificidade entre várias subposições possíveis, eu tenho que classificar na subposição que vem por último na tabela, dentre as possíveis. Ou seja, esta dúvida, na verdade, jamais vai existir. Porque se eu tenho uma regra que diz o que eu acabei de dizer, então, havendo esta dúvida, automaticamente você vai ser jogado, direcionado para a subposição que vem por último na tabela. Ou sendo ela com a alíquota menor ou maior. Tá? Então, na verdade, isso não é uma opção. Usar a classificação de acordo com a alíquota que eu quero. Uma segunda dúvida que aparece bastante na esfera privada é, e se eu conseguir um laudo, tá? Eu tenho aqui várias subposições possíveis, eu tenho uma dúvida razoável entre elas, e eu contrato um laudo, por exemplo, mencionei aqui um bastante comum aqui no estado de São Paulo, que é do instituto que chama Instituto Paulista de Tecnologia, o IPT. Tá? Eles têm profissionais, engenheiros que fazem classificação fiscal lá dentro. E se eu tiver um laudo, eu estou seguro? A resposta aqui é mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque, na verdade, o laudo ele só vai ter um caráter probatório. Ele vai significar o seguinte, que se você tiver um conflito
entre a classificação fiscal que você adota e o que a Receita Federal entende que é a classificação fiscal, esse laudo ele pode servir, sim, de uma orientação para o juiz da causa em relação aos elementos técnicos. Então, ele vai ter um caráter probante, ele vai servir de meio de prova. Mas, e aí, indo para a pergunta 3, a autoridade para dirimir dúvidas sobre classificação fiscal, ela não é conferida a nenhum instituto em particular. Quem tem essa competência legislativa, de acordo com a legislação, é a própria Receita Federal do Brasil, que possui uma equipe especialmente dedicada para a classificação fiscal. Tá? Então, com isso, eu quero dizer o seguinte, o laudo ajuda, com certeza ajuda, mas ele não é uma bala de prata, ele vai ser só um elemento de prova. Caso a Receita Federal não concorde com este laudo, ela vai ter ainda assim a capacidade de questionar o contribuinte, porque justamente a competência é dela. Naturalmente, tá, caso se instaure um contencioso sobre esse assunto, a decisão final será do Poder Judiciário. E é claro que esse laudo que você conseguiu pode servir de elemento bastante forte de prova aos olhos do juiz de que você está certo, a Receita Federal está errada. Contudo, a mensagem que eu quero passar é: o laudo de uma entidade privada, ela não estabelece uma regra, não estabelece obrigatoriamente que você deva seguir, ou mais, que a Receita Federal deva aceitar aquela classificação fiscal somente por causa do laudo. Tá? Isso é um ponto super importante. Pode ser válido como elemento de prova, mas não é uma bala de prata. Tá? Por fim, soluções de consulta. Atualmente, as soluções de consulta, elas não têm, antigamente, elas vinculavam apenas o consulente. Tá? Então, isso queria dizer que se eu tinha um produto e eu fazia uma consulta e tinha uma resposta, o meu concorrente que faz o mesmo produto e quisesse aproveitar aquela classificação fiscal, ele não poderia usar aquela resposta de consulta. Isso mudou, já tem vários anos, e hoje em dia as classificações fiscais, as consultas, dentre elas a de classificação fiscal também, possuem esse elemento vinculativo. Então, vinculante, perdão. Então, isso quer dizer que, caso eu tenha uma consulta formulada por outro contribuinte que trate exatamente do mesmo produto que uma outra empresa trabalha, aquela resposta à consulta, ela vai servir, sim, de um elemento, como um elemento, quase como se fosse uma lei em específico para aquele produto. De modo que, caso a Receita Federal pretenda mudar aquela classificação, ela depende também de mudar a resposta à consulta que ela deu anteriormente para o outro contribuinte. Então, a pesquisa na base de dados da Receita Federal das soluções de consulta, das respostas à consulta, pode ser uma base muito relevante de informação. Tá? Muitas vezes, a não ser que seja um produto novo, você vai conseguir dirimir uma boa parte das dúvidas de classificação fiscal fazendo essa pesquisa na base de dados. Bem, o que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje era isso. Eu sei que são várias regras, que são várias situações muito específicas, mas eu espero que, pelo menos fazendo esse voo panorâmico sobre as regras, vocês consigam, a partir de agora, trabalhar a classificação fiscal de uma forma mais informada, mais segura. E, é claro, caso vocês tenham problemas de fato com isso, procurem um profissional especializado ou mesmo formulem uma consulta à Receita Federal. Como a gente viu no último slide, ela é a autoridade final, né, administrativa, em matéria de classificação fiscal, então esse é um instrumento que pode e deve ser utilizado pelo contribuinte. Tá joia? Então, é isso aí. Bons estudos, bom trabalho e até a próxima.